Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 31/8/2025, último domingo do mês. Aí nós lembramos que domingo que vem, sendo o primeiro domingo, nós iremos realizar a ceia do Senhor. Aí se o Senhor te convidar para participar conosco, domingo que vem, separa o seu suco de uva, seu pedacinho de pão e venha participar com a gente. Amém? Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a minha Jandira em Tua presença, esse e essa está assistindo, ouvindo. Pedimos perdão por nossas faltas. Pedimos que o Senhor leve cativo nossos pensamentos, sua obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar. Também para que a gente venha absorver o que o Senhor tem para nós. Sim, na autoridade que me desse dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa das trevas e dos homens de atrapalhar, de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto e desse culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. Sim, Senhor, o Senhor tem a primazia. Seja bem-vindo, ó Deus, em nome de Jesus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Deus está aí, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar fazendo agora os pedidos de orações. Você pode fazer sua petição em pensamento, que o Senhor contempla e responde. Deus e Pai, coloca, Deus, em Tua presença agora a oração que está sendo formulada em pensamento por esse, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca em Tua presença, Senhor, os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita, ó Deus. Coloca em especial Emmanuel, ó Deus, que o Senhor venha abençoar essa nova etapa da vida dele, que o Senhor venha direcionar, agir sobre a vida dele. Como o Senhor tem sempre feito, ó Deus, confirma os Teus propósitos na vida dele. Colocar o pedido de oração que está aqui dentro dessa caixinha, que o Senhor venha responder aqueles que ainda não foram respondidos. Com o Teu sim, com o Teu não, com o Teu amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus colocou no meu coração um tema que parece ser redundante, parece que já entrei com ele, mas não. É uma nova abordagem, uma abordagem diferente. Eu acho muito lindo isso. O assunto é: os propósitos de Deus não se abalam. Os propósitos de Deus não se abalam.
Nós vamos aqui em Jó, nós estivemos vendo Jó no outro ângulo. O livro de Jó, capítulo 42. Nós vimos essa passagem, agora eu quero refletir o outro ângulo dela. Um único versículo. Incrível que o único versículo da Bíblia que Deus te dê a unção de você buscar, você consegue assim ir longe. Jó 42. Houve uma confissão de Jó que diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Semana passada eu falei sobre o poder de Deus, essa parte que bem sei que tudo pode, é o poder dele. Mas o que eu quero ver agora é essa parte que fala: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu lembro uma vez que estivemos aqui em Porto Seguro, e ali em Porto Seguro, e levantou-se uma polêmica, uma mulher falando que os propósitos de Deus não estavam acontecendo na nossa vida por causa da natureza da Jandira, porque ela estava barrando os propósitos de Deus. E Deus me trouxe uma mensagem muito bonita que eu levei, que não é essa aqui, sobre quando é Deus operando, quando é o homem atrapalhando o propósito de Deus. Será que tem como um homem atrapalhar o propósito de Deus? A palavra de Deus fala bem claro que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. O ser humano não tem como. As trevas não tem como. Então nós vamos levantar alguns tópicos aqui para a gente confirmar isso. Não tem como. Não é a natureza da pessoa que vai atrapalhar Deus. Olha para você ver aqui, ó. Primeiro tópico. O pecado não pode frustrar os planos de Deus. A pessoa vai dizer, como que não? Sendo que o pecado ele traz distanciamento entre nós e Deus. Você não pode olhar a ótica do pecado. Você tem que olhar a ótica do plano de Deus. O perdão de Deus. O conserto de Deus. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. E um grande exemplo está aqui. Como que o pecado não pode frustrar o plano de Deus? Está aqui em 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 12. Dos versículos 1 ao 15. Olha como que o pecado não pode de maneira nenhuma frustrar os planos de Deus. O exemplo clássico e forte está aqui, com o próprio Davi. Logo depois que ele adulterou com Batseba, ele embriagou o marido de Batseba para que o marido de Batseba assumisse a criança. Como o marido de Batseba não foi dormir com ela, ele mandou matar o marido de Batseba, para que passasse a ideia de que o filho era dele. O único que não saberia que o filho não era dele seria o próprio marido. E mandou matar. Aí está aqui em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e o preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor,
O homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes quanto fez tal coisa. E por que não se compadeceu? Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Esaú. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Oi? De Saul. Dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz, desde o sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Algo terrível aconteceu. Ele adulterou com uma mulher casada e ele matou o marido para justificar. O que isso tem a ver com o propósito do Senhor? Quer dizer que não teve alteração? Não. O propósito do Senhor continuou inabalável no Davi, mesmo com esse terrível mal que ele cometeu. Davi sim sofreu as consequências do pecado dele. Os inimigos, ele iria ter uma traição do próprio filho, o próprio filho iria deitar com as mulheres de Davi à luz, à plena luz, e o menino iria morrer. O menino, fruto desse relacionamento, iria morrer. Então a consequência do pecado foi terrível para Davi. Mas os planos de Deus na vida de Davi ficaram inabaláveis. Aqui eu não vou lá não, para não perdermos muito tempo, porque eu não sei se o tempo vai ser favorável para nós. Aqui fala em Salmo 32, dos versículos 1 ao 5, no momento que o Davi confessa esse pecado, no Salmo ele fala: Senhor, não vou lá no Salmo não, vou deixar, não vou lá nele não. Nesse Salmo ele fala: Senhor, quando o Senhor perdoa um pecado, o nosso pecado, que é como que vermelho, ele se torna branco como a neve. Ele mostra que quando Deus perdoa, está perdoado. Ele fala também no outro Salmo também, não vou lá também não, no Salmo 51 fala também que... Não, no Salmo 51 que ele fala branco como a neve. No Salmo 51 ele fala assim: olha, o meu pecado fica branco como a neve. E que esse trato de Deus com ele seria uma instrução para todos. No Salmo 51 ele fala que quando Deus perdoa, o vermelho do pecado se torna branco como a neve, e que esse perdão que ele daria para Davi seria instrução para todos. E ele fala aqui que o Senhor se compadece do espírito quebrantado e de um coração compungido, contrito.
O que é o coração compungido e tranquilo? É a pessoa que é contrito, é a pessoa que tem uma leveza no coração, não tem nenhuma restígio no coração. Quando Judas traiu Jesus, Judas deixou o coração dele totalmente enegrecido. Quando Pedro traiu Jesus, o choro de Pedro fez com que lavasse o coração de Pedro e ele teve um coração contrito. Essa que é a diferença. Tanto Judas como Pedro pecaram, traíram o Senhor. Mas o coração de Pedro estava quebrantado. E ele manifestou isso num choro de arrependimento. No Salmo 32 ele fala que enquanto calei o meu pecado, os meus ossos sofreram, envelheceram. Fala também sobre gemidos. O que quer dizer isso? O pecado ele traz consequências. Davi teve inimigos sobre ele. Davi teve o filho fazendo com as esposas dele, com as mulheres dele, o que ele fez com a mulher de Urias. Davi teve esse filho morto, que foi o fruto desse relacionamento. Mas ele fala no Salmo 32 sobre uma atitude no corpo do próprio Davi. Davi ficou perturbado, ficou sem paz. Por quê? Porque o pecado tem suas consequências. Mas o interessante é que esse momento que Natan chega em Davi, o menino tinha nascido. Davi pecou há 9 meses antes. Davi não confessou o pecado dele. Davi ficou simplesmente escondendo de si mesmo o pecado. E aí ele fala no Salmo 32, enquanto eu escondi o meu pecado, o meu corpo, os meus ossos sofreram a consequência. Perturbação, insônia, sentimento de culpa. Mas quando ele fala do Salmo 51, ele fala, quando Deus me perdoou, aquilo que era vermelho ficou branco como a neve. As consequências do pecado existem. Davi sofreu, mas ele pediu perdão. Qual que é a parte do Senhor aqui que não foi inabalada? Sendo que Davi sofreu terrivelmente. Você vai ver depois na história de Davi como que a família de Davi foi totalmente destruída. Teve um dos filhos que estrupou a irmã, teve um outro filho que tentou roubar o trono dele. Ele teve um inferno dali para frente. Mas por que o propósito de Deus não continuou inabalável? Qual que é o propósito de Deus? É esse aqui. Vem cá para você ver aqui em Salmo 7. Qual é o propósito de Deus na vida de Davi? 2 Samuel 7. Aí nesse aí mesmo. 2 Samuel, onde você está? 2 Samuel capítulo 7. Este propósito da vida na vida de Davi ficou inabalável. O pecado de Davi não mexeu nesse propósito. É esse aqui. 7, dos versículos 18 e 19. Diz o seguinte: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. De novo ele fala que esse ato de Deus com Davi é instrução para todos os homens. O pecado de Davi perdoado também se tornou instrução para todos os homens. Mas o propósito de Deus na vida de Davi, que é abrir uma dinastia da vida através de Davi, para que os filhos dos filhos dos filhos de Davi reinassem, foi inabalável. O pecado de Davi não mudou. Quando Deus falou isso para Davi, ele falou antes de Davi pecar com Batseba. Tanto é que Salomão, que também é filho de Batseba, assumiu o reinado de Davi, mostrando que Deus confirma aqui os planos dele. Os planos do Senhor não podem ser abalados, de maneira nenhuma pode ser frustrado. Poderia ter sido qualquer um dos outros filhos de Davi,
com as outras mulheres de Davi reinar, não. Deus fez com que o próprio filho de Davi, com Batseba, fosse. E depois fala aqui que o próximo filho que Davi teve com Batseba foi Salomão. Depois daquela criança que morreu, o próximo foi Salomão. E Deus fez com que o próprio Salomão reinasse no lugar de Davi. Para confirmar o seguinte: os meus propósitos não abalam. Você pecou, você vai sofrer as consequências, mas meus propósitos permanecem. O pecado não pode atrapalhar os propósitos do Senhor. Essa é a lição que é a instrução para todos os povos. Aí você fala comigo assim, tá? O pecado não abala, mas a desobediência abala. Não. A desobediência do ser humano não vai abalar os propósitos do Senhor. Eu vi muitos pregadores falar, e olhando para o outro lote, é interessante, que o cemitério está cheio de pastores, escritores, profetas, evangelistas, mortos sem ter realizado aquele ministério para o qual foi chamado. Entre aspas, a rebeldia da pessoa fez com que a pessoa não fizesse aquilo que Deus queria que ele fizesse. Talvez ele não fez no título, talvez ele não fez como ministério. A palavra de Deus fala que aquilo que Deus determinou para você, nem você mesmo consegue impedir. A sua desobediência não deixa você impedir. Prova disso? Vamos lá, livro de Jonas. Nós vamos olhar Jonas agora de novo, numa outra ótica. Vamos lá no livro de Jonas, lá em Jonas. Jonas está antes de Miqueias. Olha para vocês perceberem uma coisa interessante. Eu entrei nessa passagem semana passada, mas numa outra ótica. Eu quero mostrar nessa ótica agora. Nem a desobediência de Jonas, nem a desobediência do ser humano pode frustrar os planos do Senhor. Está aqui, livro de Jonas, capítulo 1 ao 3. Deus mostrou para Jonas um propósito que ia ser realizado. Um propósito do Senhor é o seguinte: versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua bagagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Um exemplo clássico de alguém que deliberadamente determina não fazer a vontade de Deus. Eu tenho meu livre-arbítrio. Se eu tenho meu livre-arbítrio, Deus tem um plano dele, eu posso frustrar o plano do Senhor, desobedecendo ele no meu livre-arbítrio e não indo. Não tem como. Os propósitos do Senhor não podem ser abalados. Jonas pegou o navio. Esse navio teve problema em alto mar. Essa semana minha esposa mostrou um vídeo para mim que me mostrou tanto que eu estava equivocado. Eu tinha na minha cabeça que Nínive era uma cidade litorânea do mar Mediterrâneo. E não, Nínive fica bem no meio do continente. Quando a baleia vomitou Jonas na terra, Jonas teve que andar a pé, ou seja, que foi bons caminhos até chegar a Nínive. Ele teve uma trajetória gigantesca para ir até Nínive. Mas o propósito de Deus aconteceu. Dispõe-te e vá até Nínive. Porque a sua malícia subiu até mim. Dispõe-te e vai até a cidade de Nínive, pois a sua malícia subiu até mim. O Senhor viu a malícia de Nínive e mandou Jonas para lá. Mas vem cá, o plano de Deus não foi
Não aconteceu porque Deus não destruiu Nínive. Com a pregação de Jonas, Deus não destruiu Nínive. Mas qual que era o propósito de Deus? A palavra de Deus fala aqui, ó. Versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus mandou ele clamar contra a cidade de Nínive, porque a malícia chegou até ele. Mas era plano de Deus destruir Nínive? O plano de Deus não pode ser frustrado. Deus fez com que esse Jonas mudasse todo o percurso e chegasse lá. Olha o que foi no final que não mexeu em nada no plano de Deus para Nínive. Capítulo 4, versículo 1 ao 4 diz o seguinte. Jonas 4, 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Benignidade. E te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E diz o Senhor: é razoável a sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que iria acontecer com a cidade. É razoável a sua ira? Jonas sabia lá em Jerusalém que Deus não iria destruir Nínive. Bem sabia, Senhor, e já tinha falado com o Senhor lá na terra, lá. Eu fugi para Tarsis, não foi com medo dos ninivitas, não. Eu fugi para Tarsis porque eu sabia que o propósito do Senhor não era destruir Nínive. E o propósito do Senhor aconteceu. Ele não destruiu Nínive. Por quê? Porque tanto Jonas fugiu da presença do Senhor, voltou para a presença do Senhor, como os ninivitas abandonou o pecado, como Davi também abandonou o pecado. E o conserto aconteceu. Nem o pecado, nem a desobediência do ser humano pode atrapalhar o propósito de Deus. Uma outra coisa que pode atrapalhar o propósito de Deus, a visão errada. Deus te dá uma visão e você se mistura naquela visão e você tem uma visão errada da coisa. Não. Não pode atrapalhar o propósito de Deus. Eu, por um motivo de necessidade, eu me inscrevi para a Guarda Municipal e orando a Deus, falei: Senhor, abençoa. E comecei a fazer os estudos para fazer a prova, fazer exercício físico para passar. E foi assim um dos primeiros lugares que eu passei. Eu passei em 7º lugar no teste físico e acho que em 3º ou 2º lugar no teórico. Fiquei na primeira sala, a sala dos melhores, os 20, sei lá, melhores. Fiz um curso de 6 meses, comecei a trabalhar, fiquei aproximadamente um ano e meio trabalhando. Lá na frente Deus falou comigo assim: você alcançou isso foi pelos seus méritos, foi pela sua força, foi pelo seu querer, porque isso não é propósito meu. Eu entendi errado o propósito de Deus. Deus tinha um outro propósito que não tinha nada a ver com o trabalho de funcionalismo público. Mas eu tenho uma visão errada da vontade de Deus, não pode frustrar o propósito de Deus, porque Deus conhece nossa limitação humana. Eu e minha esposa fomos para Porto Seguro em 2009.
Foi em 2007, aproximadamente, nós estivemos em Espírito Santo. Primeira vez que nós conhecemos o Maio e minha esposa. Nós fomos comemorar o aniversário dela. Em 2007, nós estivemos em Espírito Santo. Quando foi em janeiro de 2009, eu queria voltar de novo em Espírito Santo. Deus não permitiu. Deus dirigiu a gente para Porto Seguro. Em janeiro. Quando foi em abril, Deus mandou a gente lançar o nosso livro em Porto Seguro. E quando eu estava para trazer os livros, eu recebi uma profecia que nós iríamos ter muitas idas e vindas em Porto Seguro, uma obra muito grande para realizar. Deus começou uma obra na nossa vida com relação à Bahia em 2007, quando nós estivemos em Jacaraí. Deus permitiu que a gente chegasse em Jacaraí, conhecesse o mar de Jacaraí, uma água quente, fria, para poder conduzir a gente para Bahia, para uma outra situação. Para 20 anos depois, aproximadamente, ele começar um propósito que ele ainda não se revelou. 20 anos. E nós assim, sem entender, muitas das vezes desviando o propósito, mas Deus não frustra os propósitos dele pelo fato de você não entender o ministério para o qual foi chamado. Para você não entender a dimensão da coisa que está acontecendo. Quer ver uma prova? Vamos aqui em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Deus não frustra. 1 Reis, capítulo 19. Elias tinha passado 3 anos escondido porque ele tinha profetizado uma seca terrível. Voltou. Deus usou Elias para poder fazer chover. Na mão de Elias morreu 400 profetas de Baal. E diz, isso você falou entre 20, mais outros 430 do outro. Olha como é que Elias, ele perdeu a visão do propósito de Deus. Olha para você ver aqui, do versículo 13 ao 19. Olha como é que estava totalmente distorcida a visão. 1 Reis 19, versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta para o teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nis, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha para vocês verem aqui algo interessante. Primeiro, Elias equivocadamente, sem entender o propósito de Deus, falou o seguinte assim: eu sou o único que resta. Todos morreram. Deus falou assim: não, você está equivocado. Eu preservei 7.000 pessoas fiéis a mim igual você. Eu tenho 7.000 escondidinhos guardados, você não é o único não.
Ele estava com a visão distorcida. Outra coisa que estava com a visão distorcida, não é a hora de você abandonar o barco. Não é hora de você jogar a toalha. Volta para o caminho que estava. Pode voltar e continuar a obra. Você vai ungir 2 reis. E você vai ungir um sucessor seu. O interessante é que a única coisa que Elias faz aqui é só ungir o sucessor. Ele não ungiu nenhum dos 2 reis. É interessante, né? Para você ver como que os planos de Deus, ele vai além da dimensão que a gente pode entender. Oh, glória! Quando Elias ungiu Eliseu como sucessor, ele já estava automaticamente, ao ungir Eliseu como sucessor, preparando o plano de Deus para a unção dos reis que ele citou. Mas quem ungiu Azael foi Eliseu. Depois que Elias foi assunto aos céus, Eliseu foi lá e ungiu Azael como rei da Síria. E quem ungiu Jeú como rei de Israel foi o servo de Eliseu. Nem o próprio Eliseu não foi lá. Eliseu virou para o servo e falou o seguinte: vai lá até Esaú, unge ele como rei. Quer dizer que, olha como que é incrível isso. Olha como que é uma lição poderosa aqui. Os planos de Deus não podem ser frustrados. No momento que Elias queria parar, porque ele teve uma visão distorcida, Deus abriu o olho dele e falou assim: olha, você não é o único. Em segundo lugar, vai ser a geração seguinte sua que vai ungir o rei da Síria. E vai ser a geração seguinte da seguinte que vai ungir o rei de Israel. O seu servo que você vai ungir como sucessor, ele vai ungir o rei da Síria. O servo do seu servo, que é a terceira geração de servos do Senhor, vai ungir o rei de Israel. O propósito de Deus é independente de quem você é. Como disse aquele ditado lá, o cemitério está cheio de profetas. Não, o propósito de Deus vai continuar. Quando Elias subiu aos céus, na unção de Elias, Eliseu continuou. E na unção de Elias, Eliseu ungiu um rei e mandou um servo ir lá e ungir um outro rei. Para mostrar que os planos de Deus são independentes. Mesmo que eu tenha uma visão distorcida, como eu estava com a visão distorcida a respeito da Guarda Municipal, de Contagem, Deus, ele te clareia as coisas. Ele é que te fez. Ele sabe que você é falho. Ele sabe que você é. Olha para você ver aqui. Outro erro. Tentar realizar o plano de Deus fora do tempo. Não atrapalha o plano de Deus. Olha para você ver aqui, em Atos, capítulo 7, vamos lá em Atos. Atos, capítulo 7, mostra isso bem claro. Não atrapalhe o plano de Deus. Não, eu estava equivocado. Eu fui lá em 2009. Aí eu estive em outra cidade. 20 anos depois, Deus começa a levantar uns propósitos. Não tem como. Olha para vocês verem aqui em Atos, capítulo 7. Mostra aqui. Minha esposa, até coloquei para você, minha esposa costuma falar a respeito do tempo de Deus. Fala assim: olha, Deus não envelhece. E Deus é paciente. Nós sim envelhecemos. Deus vai ficar tranquilo. Se você precipitadamente antecipa o tempo de Deus, Deus está tranquilo. Se você, de uma maneira errônea, retarda, atrapalha o tempo de Deus, Deus está tranquilo. Olha para você ver que um exemplo do retardar o tempo de Deus. Atos capítulo 7, versículo 1 ao 4. 7, de 1 a 4, diz o seguinte em Atos. Então,
lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, em Ur, antes de habitar em Harã. E lhes disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Quando você vai lá no livro de Gênesis, você vê uma coisa bonita. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei. Mostrou ele indo imediatamente indo, mas não foi assim. Ele levou com ele o pai dele. O chamado se deu lá na Mesopotâmia, está aqui bem claro. E da Mesopotâmia, quando ele saiu até a cidade de Harã, ele conduziu quem? O pai dele, conduziu o sobrinho dele, Ló. Ele atrapalhando o propósito de Deus, ele retardou o plano de Deus, o propósito de Deus. O que Deus fez? Pacientemente esperou o pai de Abraão morrer. O pai de Abraão morreu, agora você está fazendo para propósito. Deus é assim, como disse a Jandira, Deus é paciente, Deus é tranquilo. Uma das pessoas, no momento lá que Jesus falou sobre alguma parábola, fala aqui sobre algumas coisas, ele fala sobre fazer a obra dele, as pessoas falam assim: deixa eu casar primeiro, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe primeiro. Não, a pessoa nem tinha casado ainda, a pessoa era solteira, ela ia ter que arrumar um casamento, depois que tivesse casado, ia fazer a obra de Deus. Os pais não morreram, não, morreu não. Eu quero viver com meus pais, quero curtir meus pais bem mesmo. Depois que meus pais morrer, aí eu vou fazer tua obra. A passagem que diz algo mais ou menos assim. Aqui aconteceu com Abraão. Sai da tua terra, da casa da tua parentela, dos seus pais. O que ele fez? Levou o pai com ele. Levou Ló com ele. Ele simplesmente retardou o tempo de Deus aqui. O que Deus fez? Esperou. Agora, alguém que quis antecipar o tempo. Abraão atrapalhou, retardou. E o outro que quis antecipar? Versículo, nessa mesma passagem, versículo 20 ao 30. Versículo 20 diz o seguinte assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o reconheceu e criou-o como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, com 40 anos de idade, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés, olha como é que fala, cuidava de que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de um dos que brigavam e, procurando reconduzi-lo em paz, disse: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juízo sobre nós? Acaso queres matar-nos como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian,
onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça ardente que ardia. Moisés, porém, diante dessa visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu uma voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Olha como é que fala. Estevão fala: Este Moisés, a quem negaram reconhecer, disseram: Quem te constituiu? Quem reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Moisés tinha 40 anos de idade. Ele achava que era homem feito. Como ele era homem feito, eu posso fazer o propósito de Deus. Por ele matou um egípcio. Por ele matar o egípcio, ele retardou o tempo de Deus. Ele ficou como um fugitivo 40 anos. Só aos 80 anos de idade que ele foi fazer a obra de Deus. Quando você vê lá em Êxodo, você vê bonitinho. Moisés indo, fazendo. Parece que ele não sabia. Mas que dá para você entender que ele sabia desde a infância que ele era judeu. E ele sabia desde a infância que o propósito que Deus usou para ele era ele ser libertador. Ele não ficou ali no palácio crescendo como alguém que não sabia, não. Ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Tanto é que aos 40 anos, achando que era a hora, ele foi aos homens. E os homens não reconheceram, falou: Quem é você por acaso? Aí Estevão fala: Este que eles não reconheceram se tornou um libertador. Você vai perceber aqui em Atos como que Deus usou Estevão para mostrar no entre linhas. Abraão impediu o propósito de Deus, atrapalhando o propósito de Deus, levando o pai e Ló. Aqui Davi, atrapalhando o propósito de Deus, demorou 40 anos, porque ele matou uma pessoa. Mas nem o retardar e nem o adiantar impede os planos de Deus, porque Deus te conhece. Seus pais é o problema? Eu espero. Você precipitou? Eu conserto o que errou. Mas o plano de Deus se firmou na vida de Abraão. O plano de Deus se firmou na vida de Moisés. Agora, outra coisa que o pessoal fala. Esse cara é muito novo. E ele não foi feito para esse ministério. Ou até mesmo uma pessoa velha. Ou essa pessoa ela nunca foi capaz de estar nesse ministério. As pessoas têm que entender uma coisa. Existe ministério e ministério. Existem maneiras e maneiras diferentes de atuar no ministério. Por exemplo, um pastor, ele pode ser pastor e evangelista. Ele pode ser pastor e ministro de louvor, cantor. Ele pode ser pastor e mestre. Ele pode ser pastor e profeta. Mas também tem um pastor que ao mesmo tempo ele é pastor e profeta, e um outro pastor e profeta tem a maneira de atuar de um com o outro. Um de uma maneira mais brusca, mais ofensiva, outro mais tranquilo. Um é pastor e mestre, tem um outro que é pastor e mestre, mas que atua de maneira diferente. Aí você vê, essa pessoa não foi pastor, não queria aqui nem na China. Essa pessoa nunca foi pastora, e nem pastor. A maneira dele pastorear é diferente de um do outro. O tipo de dom ministerial de um e do outro é diferente. Mas quando Deus escolhe uma pessoa para ser, ele tendo o título reconhecido pelos seres humanos ou não, ele sendo capacitado aos olhos dos homens ou não, ele sendo um pastor, ele sendo um profeta, da maneira que sua ótica é um pastor ou não, ele é. Se você aceita, se você não aceita, se você concorda ou não concorda, ele é. Por quê? Porque Deus escolheu. Deus escolheu e Deus faz a obra.
Olha para vocês verem aqui como que isso é nítido. Evangelho de João, o último para encerrar. O Evangelho de João deixa bem claro isso. Ah, mas fulano de tal não serve não, porque não passa pelo crivo, não fez seminário, não fez doutorado, não fez bacharelado, não fez mestrado. Não, fulano de tal é muito calado, não sabe lidar com o ser humano. Como é que vai fazer esse ministério? Cada qual tem sua maneira. Pode ser que aos seus olhos aquela pessoa não é, mas para Deus aquela pessoa é. Evangelho de João, capítulo 16, o Senhor fala uma coisinha aqui simples, que serve para esse detalhe que eu estou dizendo para vocês, em todo sentido. Capítulo 16, versículo 12, o Senhor diz o seguinte: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você conhece a pessoa nesse ministério, desse jeito que está. Você não reconhece o ministério dele, dela, mas é. Está errando? Está equivocado? Você não se sentir capacitado para fazer o plano de Deus não impede do plano de Deus acontecer. O próprio Senhor Jesus caminhou com os 12 durante 3 anos ali, ensinando. Dos 12, 3 deles ia com Jesus em tudo é lugar. Jesus falou para eles: vocês ainda não aprenderam coisas que eu preciso ensinar, porque vocês ainda não têm capacidade de aprender. Olha como é que é incrível. Quer dizer, então alguém te nasce sem saber e sai deste mundo sem saber. A vida inteira o Senhor vai estar mostrando coisas para nós. Deus tem mostrado coisa para mim agora, que há 31 anos atrás, quando eu me converti, eu não tinha capacidade de ouvir e de aprender. Isso é com todos nós. Então, como que eu posso dizer que fulano de tal está apto para assumir aquele ministério? Ou que fulano de tal naquele ministério não é pastor nem aqui nem na China, não é apóstolo nem aqui nem na China, não é não sei o quê? Como que eu posso dizer isso? Sendo que nós todos somos incompletos para Deus. Ele caminhou com os discípulos 3 anos e teve coisas que não pôde. Muitas das coisas o Senhor falou para a igreja através de Paulo, que não conheceu ele, coisas profundas. E Pedro reconhece, lá na carta de Pedro, Pedro fala assim: olha, Paulo fala de algumas coisas complicadas, mas muito abençoadas. Por quê? Porque na mentalidade de Paulo não conseguiria jamais entender coisas que na mentalidade de Pedro não conseguiria entender jamais coisas que Paulo colocou nas cartas paulinas. E Paulo, quando você vê as cartas paulinas, fala muita besteira que foi consertada bem depois, porque Paulo não estava capacitado para ouvir. Paulo fala sobre escravidão. Paulo fala que mulher não pode abrir a boca, tem que ficar calado durante o culto, ou durante a igreja, em qualquer momento. Paulo fala que é melhor ficar solteiro que casado. Então nem Paulo teve a plenitude do conhecimento, quanto mais nós. Nem os 12 discípulos que foram preparados pessoalmente por Jesus, carnalmente, porque Paulo foi preparado espiritualmente, mas os 12 que foram preparados estavam prontos para receber. Então como que eu posso, então, ter essa perspectiva, essa visão de que eu estou apto ou não estou apto? Convido você agora a fazer a primeira coisa para você ser útil no plano de Deus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Isso é essencial. Para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Você quer ser útil para Deus? Aceita.
ora após mim, dizendo, eu falo meu nome, você diz o seu, eu, Carlos, você diz seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés. Peço também que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou fazer agora uma oração para você que se desviou do caminho do Senhor. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi os teus propósitos, como foi falado hoje, e afastei de ti. Por isso, arrependido, eu volto a ti, peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, esse e essa que voltou para os teus caminhos em tua presença, e eu peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Faça-os capacitados, faça-os obreiros, obreiras do Senhor, na tua obra, para que os teus propósitos sejam sim confirmados em nome de Jesus. Amém? Volto a dizer, domingo que vem, o Senhor permitindo, iremos estar realizando a ceia do Senhor, e se Ele te convidar, separa lá seu taçazinho de suco de uva, seu pedacinho de pão e vem participar conosco. Vou agora entregar a bênção apostólica. Deus e Pai, na autoridade que me desse dos altos céus, sim, coloca a minha, a Jandira, esse e essa que está assistindo em tua presença, e eu determino que a gente tenha uma semana mais que abençoada. Sim, ó Deus, caminhando dentro do teu propósito, em nome de Jesus. Amém.